Você com certeza já viu esses memes de templários, cruzados. Inclusive, esses tempos atrás eu vi esse daqui de Constantinopla. Talvez você já tenha visto memes de Constantinopla. Eu acho muito legal como a galera engaja com memes históricos, memes de cruzadas e com memes da queda de Constantinopla. Só que o que é interessante é que o pessoal coloca a queda de Constantinopla como algo entre cristãos e muçulmanos. E sim, o pessoal lá em Constantinopla era cristão, mas eles não eram católicos, eles eram ortodoxos. E talvez você já tenha ouvido falar dessa coisa aqui em algum lugar. Olhando de primeira assim, até eles parecem bem católicos. Mas os ortodoxos, apesar de serem cristãos, têm algumas diferenças. E era essa religião que governava ali Constantinopla na época que ela caiu. Os ortodoxos não têm toda essa devoção a Nossa Senhora, apesar de eles reconhecerem ela como uma mulher muito importante. Eles não reconhecem a autoridade do Papa, não acreditam em purgatório, enfim, tem muitas diferenças. Uma bem interessante é que eles não podem adorar nada que seja tridimensional, ou seja, santos tridimensionais, mas símbolos eles têm, então iconografias 2D eles têm. Mas agora que você conhece um pouquinho de uns dos protagonistas desse vídeo aqui, que fala sobre a queda de Constantinopla, talvez você esteja pensando, bom, então vai ser muçulmano versus ortodoxos, mas pelo menos são cristãos, não é? Mas não é bem assim. Um resumo bem rápido, para antes de você sair achando que é ortodoxo versus muçulmano, olha que interessante por que começa toda essa treta aqui e por que tem diferença entre católico e ortodoxo. Você conhece o Império Romano. O Império Romano foi grande, bem grande, olha o tamanho do Império Romano, e eu posso te garantir que essa imagem não é IA, ele pega a Europa, lá com Itália, Espanha, Portugal, só que pega Egito também, pega a Ásia, a África, o Império Romano é grande. Só que foi tão grande que era difícil administrar tudo isso daí. Então lá para o ano 395, depois de Jesus Cristo nascer, os filhos do imperador que tinha acabado de morrer, o imperador era o Teodósio, né? Ele morre e os filhos decidem dividir o império em dois. Isso é muito mais complexo que isso, mas o que você precisa entender é que o Império foi dividido em dois. No Ocidente, a parte ali da Europa, a capital ficou Roma, mas no Oriente precisava de outra capital, e no caso foi Constantinopla. E essa cidade não foi escolhida de capital à toa, ela ficava bem num ponto estratégico que passavam vários comerciantes. Ou seja, a gente que tinha dinheiro passava pela cidade e a cidade foi ficando muito rica. A cidade tinha 2 muralhas, tinha fosso. No auge ela chegou até ter 400 mil habitantes. E uma curiosidade é que antigamente tinha muito mais cristãos nessa região aí do que lá na região de Roma. E durante essa época, né, no comecinho ali, era todo mundo católico, não tinha diferença entre católico e ortodoxo. E aí o que acontece? Talvez você já tenha ouvido falar que o Império Romano caiu, né? Mas é o Império Romano da Europa, é o Império Romano do Oeste, é o Império Romano Ocidental, esse que caiu. O Império Romano do Oriente, né, ou seja, onde estava Constantinopla, esse estava de boa, mas ainda assim tinha um monte de cristão espalhado por essa região inteira. Mas como eu falei, o pessoal lá em Constantinopla não dava tanta autoridade para o Papa de Roma, eles davam mais autoridade para o patriarca da igreja lá de Constantinopla. E ao longo do tempo foi tendo divergência, até que em 1054 eles se dividem, né? Esse evento tem até um nome, chama o Grande Cisma do Oriente. Mas o que importa é que nesse evento, em 1054, depois de Jesus, aí sim eles se dividem e viram duas coisas. Mas então, só o que você precisa saber é o seguinte: tinha o Império Romano, ele era grande, muito grande, teve que se dividir em dois. De um lado Roma, do outro Constantinopla. Em Constantinopla tinha muitos cristãos também. Ao longo do tempo foi tendo divergências, até que em 1054 se dividiram entre os católicos e ortodoxos. Agora a gente está chegando mais perto da queda de Constantinopla e de descobrir quem que é o culpado pela queda de Constantinopla. E um spoiler aqui. Mentira, eu não vou dar spoiler aqui. Mas você sabe que quem vai lutar contra Constantinopla são os muçulmanos. Acontece que no ano de 1204 tinha o que a gente estava chamando de cruzadas, que era a época que os guerreiros cruzados da Europa estavam indo fazer guerra lá nessa região da Ásia, lá em Jerusalém,
lá em Constantinopla. E nesse ano de 1204, eles invadiram a cidade de Constantinopla, que era muito rica, saquearam a cidade durante 4 dias, fizeram um massacre, fizeram regaço, queimaram igreja, viraram lata de lixo, depredaram o túmulo. E só para deixar claro, segundo os guerreiros cruzados, que eram católicos, isso foi um ato de vingança, porque os ortodoxos tinham massacrado vários católicos na cidade de Constantinopla algumas décadas antes. Então os católicos começam a querer expulsar os ortodoxos daquela região e dar um fim nessa igreja e unificar tudo, e é tudo católico. Sim, eles tretaram muito, mesmo os dois sendo cristãos. Mas o pessoal de Constantinopla se junta, inclusive eles tinham soldados vikings, né? Interessante, né? Como na história tudo vai se ligando. E além de vikings, eles tinham soldados que eram ninjas também. Não, ninjas, é só brincadeira. Mas beleza. Constantinopla consegue derrotar os cruzados católicos, mas ela é reduzida a quase nada, e de 400 mil habitantes ela vai para 50 mil habitantes. Perde riqueza, perde influência, perde poder militar. Só para a gente fazer um exercício aqui, imagina que a sua cidade perdesse 90% dos habitantes. É tipo isso que aconteceu com Constantinopla. Mas agora entram os outros protagonistas dessa história. Agora a gente vai falar dos muçulmanos. Porque é aí, nesse contexto de uma Constantinopla toda arrasada, toda fraca, que os muçulmanos resolvem invadir. E ó, eu tô falando muçulmano, mas se você entende um pouco mais de história, e se não entende, vai entender agora, é que não existiu um império muçulmano. O que existiu era um império que chamava Otomano, e o líder desse império era muçulmano. E chama Império Otomano porque o fundador deles chamava Osman. Só que Osman é turco e em árabe se fala Uthman, e daí que vem Império Otomano. Show? Então, os otomanos, que tinham um imperador que era muçulmano, mas dentro do império tinha de tudo. Tinha ortodoxo, tinha católico, tinha mongol, tinha xamã. Se bobear, tinha até gente da bola de neve lá dentro, mas o líder deles era muçulmano. E eles tinham um império grande. Como você pode ver, o império deles também era grande, e não, essa imagem não é IA. Só que nessa época aqui que a gente vai falar, que é por volta de 1450 depois de Cristo, tinha sido nomeado um novo imperador do império, que era o Mehmed II. Mehmed, que inclusive significa Maomé. Só que esse rapaz só tinha 19 anos na época e ninguém botava fé nele. Os próprios otomanos não botavam fé que ele ia ser um bom imperador. Então o que ele teve que fazer? Provar que ele ia ser um bom imperador. Nessa época, inclusive, Constantinopla era vassalo do Império Otomano, ou seja, eles pagavam tributos ao Império Otomano, eles respeitavam o Império Otomano, mas não eram parte do Império Otomano. Mas o Mehmed II decidiu que não ia ser mais assim, decidiu que eles iam conquistar de fato Constantinopla. E aí que entram os muçulmanos nessa jogada, na queda de Constantinopla. E olha, sobre a luta em si, a guerra, todo o cerco que derrubou Constantinopla, tem muitos detalhes legais pra caramba. Eu até poderia ficar falando alguns aqui, como por exemplo, foi construído o maior canhão do mundo até então. Em Constantinopla eles tinham uns portos que eles levantavam correntes nos portos para os navios não conseguirem invadir. Então tem muito detalhe interessante. Mas como a minha intenção aqui é a gente formar uma opinião de quem tá errado aqui, tenho outras coisas muito legais para falar. Quer dizer, não são tão legais assim porque são sangrentas, mas é interessante a gente saber. O imperador de Constantinopla chegou a pedir ajuda para o Papa, falou, poxa, me ajuda aqui, os caras vão me invadir, vai acabar com nós. O Papa falou, beleza, mas vocês têm que virar católico. E ele até aceitou, só que a ajuda do Papa não serviu de muita coisa, não teve muita gente lá na Europa querendo ir ajudar o pessoal de Constantinopla. Outra curiosidade também é que apesar de ser ortodoxo versus muçulmanos, tinha muçulmano dentro da cidade, tinha católico dentro da cidade e tinha católico lutando pelos muçulmanos. Como eu falei, apesar de os imperadores serem ortodoxos, os imperadores serem católicos, os imperadores serem muçulmanos, tinha muita mistura também, né? Mas o interessante é que Constantinopla não cai tão facilmente, eles lutam, conseguem resistir bastante, muitas pessoas morrem dos dois lados, até que o Mehmed faz o seguinte, ele quer fazer um acordo de paz. E isso é muito bacana para o pessoal de Constantinopla, porque o Mehmed propõe o seguinte, olha,
a gente fica em paz, vocês deixam a cidade, eu deixo todo mundo vivo, e inclusive vocês podem ir lá para sua região, lá da Grécia, que é uma região de vocês, e eu não vou encher o saco mais de vocês. Não com essas palavras. Mas sim, o pessoal de Constantinopla tinha conquistado a região da Grécia, que era onde ficavam os espartanos, aquela região do Peloponeso, que inclusive eu comentei em outro vídeo. Então olha que beleza, ia ser o fim da guerra, todo mundo ia ficar em paz, quem ficou vivo ia continuar vivo e o imperador ainda ia poder se mudar para outra região que era dele. Mas o imperador de Constantinopla, ele aceitou? Claro que não aceitou, ele falou que preferia morrer do que entregar a cidade. Nesse momento eu lembro até daquele meme do Lord Farquaad do Shrek. Bom, ele foi macho, mas foi burro também. Até porque ele continuou lutando e venceu o Império Otomano? Claro que não, eles morreram. Não teve paz, então o Mehmet chegou invadindo a cidade, matando todo mundo, escravizando criança. Matou inclusive o próprio imperador Constantino, que lutou até o final e morreu, ó que legal. E foi assim que Constantinopla cai. Mas meu interesse aqui é formar opiniões e gerar tretas que não vão em lugar nenhum, mas pelo menos a gente aprende um pouquinho de história. Tá bom, o Mehmet II, que era o imperador muçulmano do Império Otomano, tinha acabado de assumir e precisava provar que ele era macho para assumir o controle do império, então ele resolve ir atacar Constantinopla. O pessoal de Constantinopla resistiu, conseguiu um acordo de paz que ia ser bom para muita gente, mas por questões pessoais, o imperador achou melhor que não, por motivos de sim, e todo mundo foi desvivido aquele dia. Mas os muçulmanos só conseguiram invadir essa cidade porque uns 200 anos antes, os católicos chegaram lá e massacraram tudo. Então quem que tá certo nisso? Bom, quem tá certo sou eu, que estou analisando isso aqui de longe, mais de 500 anos depois, mas pelo menos estou trazendo um conteúdo legal para a gente debater sobre. Até porque, olhando de verdade, isso nunca vai ter fim. Você pode virar e argumentar também, tá, mas o próprio pessoal de Constantinopla fez um massacre com católicos naquela região, então os católicos só estavam se vingando. Eu não sou historiador, mas é sempre legal a gente olhar para isso de forma um pouco mais humanizada. Mas, se você acha que um tá mais certo que o outro, acha que tem um que tá mais errado que o outro, pode falar isso também. Eu tenho certeza que eu esqueci de muita coisa, de falar muita coisa sobre Constantinopla, sobre os cruzados, sobre os muçulmanos. E esse é um assunto que eu acho muito interessante. Então, se você quiser, eu posso até fazer uma parte 2 aqui, ou você pode vir conversar comigo e a gente pode sair na porrada, até um ou outro admitir quem tá certo, quem tá errado, mas isso fica para outro dia.